Boa noite. Esperar o pessoal chegar. Maria Bonamigo já tá aí, seja bem-vinda. A Magna Doni, gente, é um prazer enorme quando eu tenho aqui nas lives Kelson, pessoal que já participou dos treinamentos. Preparei um jazz gostosinho, ó, para esperar o pessoal chegar. Vocês estão vendo? Kelson tá no vinho, Kelson? Tudo bom? Eu tô na aguinha aqui, esperando a turma entrar. Miriam entrou. Miriam já é uma grande palestrante, né, Miriam? Coisa de família. Minha irmã querida. Fala super bem em público, gente. Gi Machado. Ó, vou baixar aqui um pouquinho o volume para contar uma coisa para vocês. E a Miriam que tá aí vai poder dizer que é verdade o que eu tô dizendo para vocês. Júnior, Amparo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, a live de hoje nós vamos falar de um dos temas que eu mais recebo toda vez que eu faço algum treinamento. Eu pergunto para as pessoas: qual é a sua maior demanda? Qual é a sua grande questão? As pessoas costumam dizer: Mira, eu não gosto de falar em público. Alguns dizem eu tenho medo, outros dizem eu tenho vergonha, outros eu não me sinto confortável, eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar em público. Se eu puder ficar quieta no meu canto, para mim é muito melhor. Só que algumas pessoas precisam falar em público. E aí não é uma questão de eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu tenho que. E isso aconteceu um pouco comigo. Se tiver alguém aí que me conhece há muito tempo, vai dizer que é verdade. Ai, vou fazer, Kelson, um vídeo declamando Drummond, tá? Ai, vou fazer. Amo. Gente, eu era a pessoa mais tímida da face da terra. De verdade. Menininha, mineirinha, tímida. Só que daí eu sempre gostei muito de escrever e tal. E eu tinha uma professora chamada Leila. Pena que ela não tá aí na minha live, que ela vai se lembrar disso. E a Leila colocava a gente para declamar na frente, na sala de aula, né? Eu queria morrer com aquilo, porque para mim era assim, meu Deus, era uma tortura, literalmente era uma sessão de tortura, declamar em frente aos demais alunos, né? Mas eu amava fazer redação, amava escrever. Aí eu comecei a me forçar a fazer algo que não era natural para mim e que na verdade me causava dor, me causava sofrimento. E eu fui fazendo aquilo até que meu tio começou a me colocar para declamar na cidade, em eventos do colégio, eventos quando ia algum político na cidade. Eu sempre conto isso nos meus treinamentos, e é verdade. Vocês não têm noção de como eu passei aperto. Eu passei muito aperto, por quê? Porque eu tive que desenvolver na marra. Eu tive que desenvolver querendo ou não, eu tive que aprender na marra. E só que para isso eu passei muito aperto. Mas porque eu não quero tomar muito tempo de vocês contando essa história. Um dia eu conto com mais detalhes de tudo que aconteceu, mas já decorei páginas e páginas de uma poesia da Cecília Meirelles. Uma hora vocês procurem aí, chama A Arte de Ser Feliz. Eu decorei essa poesia, ela nem era tão longa assim, né? Mas eu interpretava. Nossa, foi um grande momento assim na minha carreira de estudante. Quando eu consegui declamar a arte de ser feliz. E aquilo foi assim um momento de ruptura para mim, né? Mas o fato é, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu sei, tá, que um tímido pode se tornar um grande orador. De verdade. Uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, uma pessoa introspectiva, desde que ela queira e se ela sentir que realmente precisa, como foi o meu caso, já que eu queria ser jornalista, já que eu queria falar em público, eu tive que vencer isso. Mas nem todas as pessoas precisam. Já parou para pensar? Então é sobre tudo isso que eu vou conversar agora com uma grande profissional que eu considero assim uma das pessoas de referência, doutora Deusa Velar.
Ela que é psicóloga clínica, especialista em trauma, é uma pessoa que tem muito a acrescentar para nós quando o assunto é isso que nós chamamos de medo de falar em público. Será que é medo mesmo? Pode não ser medo o que você está chamando de medo hoje. Então, eu acho que a Deusa já está aí. Você pediu para entrar, Deusa? Se não pediu, peça aí para entrar na sala e eu vou te colocar aqui para a gente já começar a conversar com essa turma bacana que já está aqui comigo. Eu vou fixar aqui, ó, o tema do nosso papo de hoje, tá? Enquanto a Deusa se prepara. Medo de falar em público. Você vai ver que não é medo, hein? Muita gente que acha que tem medo, não é medo. Peraí. Tá. Deusa. Peraí, Deusa. Ah, Deus, eu perdi a hora que você me pediu para entrar. E agora eu acho que eu tenho que chamar o Thiago de volta, gente. Não sei o que vai ser de mim quando não for o Thiago para me salvar dessas lives. Thiago! Thiago, me ajuda aqui, eu perdi a Deusa. Como que eu faço para ela entrar? Gente, eu adoro live, porque live é natural, né? A gente pode errar. A Deusa disse que já pediu para entrar aí, só que eu não vi. Ah, tá. Ótimo. Tá? Eu vou ter que aprender isso aqui depois, gente. Como que eu vou lá de volta e acho a pessoa que me pediu para entrar? Deusinha! Deixa eu arrumar o telefone. Boa noite. Nós e os escritórios, ó. Exatamente. Nosso certo, que bom. Dias de quarentena, né? Eu brinco que eu entro aqui às 8 da noite e só saio na hora de dormir. Ó, Saulo tá aí, já tem vários amigos queridos, pessoal te cumprimentando, Deusa, muito bom. Que legal, olá minha gente, é um prazer. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá, Deusa, o que eu chamo de medo de falar em público? Eu já até avisei aqui para o pessoal que em muitos casos não é medo, mas a minha primeira pergunta é, medo pode ser bom ou ruim? O medo, na verdade, ele não é bom e nem ruim. O medo, ele cumpre um papel, ele tem uma finalidade nas nossas vidas muito importante. Ele é um alerta, né? Ele é um alerta que me abre para perceber que eu preciso me proteger de algo, né? Então, o medo, ele é porque ele fala da manutenção da minha integridade física, da minha integridade emocional, da minha autoproteção. Então, sob esse aspecto, o medo é bom. Agora, as pessoas que falam que têm medo de falar em público, elas estão se protegendo de quê? Na verdade, Mira, na grande maioria das vezes, não é medo. Porque o medo é o nome que eu dou para algo com o qual eu não sei lidar. Né? Então, eu posso ter insegurança, eu posso ter medo de me sentir avaliada e reprovada. Eu posso ser uma pessoa tímida e não gostar de falar em público. Né? Falar em público não me oferece risco. Não oferece risco, não é uma ameaça, eu não preciso me defender de... Então, necessariamente, quando a maioria das pessoas falam do medo de falar em público, ela pode estar falando de algumas outras coisas, ou mesmo daquilo que ela viveu numa experiência traumática, de se sentir exposta, de se sentir humilhada, de se sentir constrangida em público, que ela desenvolve, na verdade, o sentimento
que não é de medo, mas é ansiedade pelo que pode acontecer nesta experiência de falar em público de novo, entende? E quando não há isso, porque eu sempre pergunto, né, para os clientes, as pessoas quando chegam, eu pergunto isso. Houve alguma experiência ou você tem em casa algum parâmetro, né, que você estabeleceu como parâmetro para você? Por exemplo, pessoas que tiveram mães professoras que falavam muito bem, tinha uma amiga que tinha um pai radialista, e aquele era o nível, ela estabeleceu um nível muito alto e jamais se considerava capaz de chegar àquele nível, né? E quando não há nada disso, onde pode estar esse desconforto tão grande para falar em público? Tá, quando não há uma experiência, é isso que você perguntou? Isso. Pode estar em diversas experiências, tá? Se eu não tenho, por exemplo, uma experiência dentro do meu processo de formação, dentro do meu processo de desenvolvimento, como, por exemplo, as pessoas significativas com alto nível de exigência quanto ao meu desempenho. Vamos imaginar que não. Se eu não tive uma exposição a uma experiência de estrangimento, que eu tenha me sentido humilhada, né? Se eu não vivi nenhuma dessas experiências, eu posso ter uma dificuldade com a minha autoestima por conta da minha necessidade de aprovação, sem me dar conta da competência que eu tenho para falar em público. Entende? Eu falo muito bem, eu conheço os temas quais me pedem para falar, mas a minha insegurança está relacionada à minha competência e, consequentemente, como eu vou ser avaliada. Isto também. Que às vezes não está nada, não é diretamente ligada ao fato de falar em público, né? É uma insegurança para outras coisas também, que diz de outras coisas. Que diz de outras coisas também. Mas tem um outro aspecto muito interessante, é o fato de que você pode não gostar de falar em público. Entende isso? Mira, você acabou de sumir para mim. Apareceu. Não, eu acabei de voltar. Fique tranquilo que eu já voltei e você tocou num ponto aí que eu acho fundamental. Inclusive, um amigo me sugeriu um livro essa semana sobre os quietos e eu vou ler esse livro com muita vontade, porque às vezes também, Deus, aparece assim uma faca no pescoço, né? Você tem que falar em público. E não tem, né? Não tem. Não é todo mundo que tem isso, não é problema, não é demérito, não é defeito. Não é. E isso também tem muito, Mira, de eu me conhecer, saber como eu funciono e saber que, na verdade, eu tenho direito de não gostar. E isso não tem necessariamente representar medo, né? Uma coisa que é importante entender é que seja medo por uma questão de insegurança relacionada à necessidade de aprovação, consequentemente, medo de reprovação. De ter vivido uma experiência que teve um registro de memória traumático, né? Eu posso aprender. Quando nós falamos na perspectiva de uma experiência traumática, eu diria assim, necessariamente você tem que trabalhar esse trauma, ok? Por quê? Porque, na verdade, toda experiência traumática, ela fica bloqueada no sistema nervoso central. Isto faz com que este trauma, vamos imaginar que eu vivi um grande constrangimento quando eu estava aprendendo a ler, lá com a minha professora, que eu li alguma coisa errada, todos os meus coleguinhas começaram a rir de mim e durante o recreio a zombar de mim, né? Não sabe ler e tudo mais. Sim. Essa experiência, esse constrangimento, ele pode ser interpretado e internalizado de forma traumática. De tal maneira que
todas as vezes que eu me vejo numa situação de precisar falar em público, essa experiência que está bloqueada em meu sistema nervoso central, ela é ativada para o presente e eu faço uma revivência traumática. Então, todas as vezes que eu tiver que falar em público, eu vou ter esse bloqueio. Veja, faz sentido, Deusa? Isso. Faz sentido, por exemplo, às vezes a pessoa nem se lembrar daquele fato, mas sentir a mesma coisa. Não entender por que eu estou sentindo isso. Ela revive o sentimento, a emoção daquele momento negativa. Faz sentido isso? Totalmente. Mira. E para você que nos assiste, né, entender necessariamente a configuração que isso vai ter em meu repertório de memória emocional está diretamente relacionada ao tamanho do sofrimento psíquico desencadeado pela experiência. Então eu posso não lembrar, não sei o que houve, não tenho lembrança, mas todos os sintomas, porque tanto medo quanto desencadeiam as mesmas reações fisiológicas. Sudorese, aceleração do coração, todas essas coisas que a ansiedade normalmente traz, né? Mas eu posso não lembrar. Às vezes começa a gaguejar ou sente as pernas trêmulas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer reportagens, que eu tinha que fazer entradas ao vivo, no começo é muito aflitivo fazer entrada ao vivo, a gente tem medo de esquecer. Eu ficava toda empolada no pescoço, assim. Eu fico imaginando, quem estava assistindo devia ver aquilo, né? Então, isso são reações do corpo para esse desconforto que essa insegurança nos traz, né? Eu creio que tudo isso vem à tona de coisas que às vezes a gente não lembra mais, mas estão lá no nosso inconsciente, não é assim? Isso, exatamente, o que está em nosso inconsciente. E uma coisa muito interessante também é pensar que, às vezes, mesmo eu tendo muita experiência, tá? Segurança, tranquilidade para falar em público, posso, e eu pessoalmente considero saudável experimentar uma leve ansiedade. Porque isso também tem a ver com o nível de responsabilidade que você entende que tem para com as pessoas que lhe ouvem. Mas não é impedimento. Exatamente. Percebe? Eu acho que aumenta o foco, inclusive, não é? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ô, Deusa, eu até quero aqui aproveitar, fazer um parêntese, tem várias pessoas nos acompanhando, e sugerir que você aproveite a presença da Deusa e faça perguntas, porque ela é fera nesse assunto e ela vai poder nos ajudar. Às vezes eu fico sem saber, Deusa, o que fazer mais para ajudar as pessoas a destravarem. E é lógico que tem um momento que a gente precisa entender, não, isso é um caso de ir para terapia, porque daí já são traumas profundos, e existem as técnicas para isso, para destravar os traumas, e você pode falar um pouco sobre isso. Mas eu queria que você relatasse até se você tem algum caso de cliente, lógico que a gente não vai citar nomes, mas que chegou com essa trava e que teve êxito, que conseguiu superar. Conta pra gente. Eu diria que várias experiências, não poucas, mas me vem agora uma pessoa que precisou nos seus trabalhos, né, publicamente. Até que ela foi contratada numa empresa trabalhando com recursos humanos e, de repente, ela organizava toda a agenda de eventos da empresa, contratando pessoas e tudo mais. Até o momento em que ela fazia tour, foi convidada, foi solicitada a fazer o trabalho de mestre de cerimônias, né? E ela começou a ter sérios problemas de saúde.
Então, observem o que eu vou dizer. Ela começou a fazer enxaquecas, problemas digestivos, problemas estomacais. Ela não os tinha, mas era uma resposta somática ao sentimento de incapacidade de fazer a abertura e o trabalho de mestre de cerimônia daqueles eventos que trazia pessoas de todo o Brasil. Interessante porque nós identificamos uma experiência realmente de constrangimento numa situação de escola, né? E trabalhamos isto, e quando nós trabalhamos, nós temos uma abordagem que trabalha com a perspectiva da dessensibilização das experiências traumáticas. Trabalhando com ela, fizemos o que a gente chama, dessensibilizamos o trauma, ok? Então vamos entender, se o trauma, se é uma situação, eu estou dizendo que ele está bloqueado em meu sistema nervoso central. Quando eu dessensibilizo, eu consequentemente, eu desbloqueio essa que é a origem do meu pavor, do meu pânico, do meu medo de falar em público. Ok. Desbloqueou, nós trabalhamos com um protocolo de projeção de futuro. E nesta época, passado talvez quase um ano, eu tinha um programa de rádio, e quando eu chego para o programa, havia no programa anterior alguém fazendo divulgação de um grande evento. E olha, Deusa, veja aqui, quando eu vi a preletora da abertura daquele grande evento, foi a minha paciente. E eu fiquei muito feliz. Legal, né? E liguei para ela, evidente, tão logo pude, e ela disse, Deusa, já coloquei o bloco na rua. Eu simplesmente desbloqueei, eu tenho feito palestras em todo o Brasil. Então eu acho que quando a gente entende, Mira, e você que trabalha com treinamentos, onde você trabalha com tantos executivos, profissionais liberais, nesse treinamento de fala mesmo, muitas das vezes a situação nem está relacionada à necessidade de um processo psicoterapêutico, mas uma compreensão, né, por parte da... Depende muito do caso, né, Deusa? Eu já tive também, e olha, gente, são profissionais liberais, profissionais de todos os níveis, são gestores de empresa, não tem essa da gente achar, fulano está começando na carreira, nada a ver. Não tem. Pessoa profissional já com a carreira avançada e ter essas travas. Exatamente. Né? E eu já tive também pessoas que me ligaram, Mira, você não vai acreditar, estou palestrando de improviso para 800 pessoas. Eu falei, como assim? Que não tinha coragem de subir no palco, né? Mas o fato é que há caminhos de solução. E há também, Deusa, as pessoas que realmente são os quietos, eu vou chamar assim, e que não precisa ter essa autocobrança, não é? O que você poderia dizer em relação a isso? Depois eu vou responder perguntas aqui, que tem pessoas que fizeram perguntas. Ok. O que a gente pode dizer sobre os quietos? Sobre os quietos, os introspectivos, os tímidos, né? Eu gosto muito de dizer e refletir com os meus pacientes, as pessoas pensam que há um benefício em ser extrovertido e que ser introvertido, quieto, tímido é um defeito. Se eu tivesse trazido esse defeito de fábrica, não é verdade. Não é verdade. Somos como somos e temos cultura psíquica que define a nossa personalidade, o nosso funcionamento. Algo que é muito importante tem a ver com o autoconhecimento. Eu me conhecendo, eu posso fazer escolhas
sobre aquilo que eu não gosto, sobre aquilo que eu não quero. Por exemplo, eu tive um paciente que ele dizia para mim assim, uma pessoa, ele e uma outra pessoa excelente, 2 pessoas eu dou conta, 3 pessoas para mim é uma multidão. Percebe isso? Então, Sim. e era mesmo, eu tive algumas situações de estar em reunião com esta pessoa e essa pessoa passar horas numa reunião sem abrir a boca. Entende? Se ela tivesse a cobrança de que ela tem que falar alguma coisa, o sofrimento psíquico e a angústia desta cobrança seria muito difícil dela vivenciar. Mas se ela simplesmente respeita esse funcionamento, eu prefiro ficar observando, ficar ouvindo. E quando eu estiver em multidão de 3 pessoas, eu me exponho, eu falo, eu trago pensamentos e ideias. Mais do que isto, gosto. E eu diria para você, isto é louvável, porque tem a ver com o autoconhecimento. O conhecimento permite que eu viva de formas a respeitar esse funcionamento. Desde que, não é, doutora Deusa? Desde que a escolha por ficar calada não seja motivada também por uma trava emocional, por não ter coragem de se expor ou achar que seus argumentos não são válidos, esse tipo de coisa, né? Quando é uma escolha consciente, né? Sim. Exatamente. Eu não gosto de falar em público. Eu prefiro ouvir. Pronto. Não é? Então, entender, né, e eu diria que nos treinamentos é algo que você pode ajudar muito as pessoas também, é no sentido de entender qual a causa da minha dificuldade, eu não vou chamar medo, da minha dificuldade do falar. Quando nós identificamos esta dificuldade, esta trava, ela pode ser retirada ou com treinamento, ou com psicoterapia, ou com autoconhecimento. Né? Ou até mesmo com técnicas de superar traumas mesmo, que é uma das quais você trabalha. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre a MDR para o pessoal entender bem o que é, Deus. Falar pouco, é isso? Isso. Tá. O trauma, necessariamente, ele não é uma tragédia, tá? O trauma, ele se transforma numa experiência traumática em função da forma como eu vivi, interpretei e internalizei. Por exemplo, quando eu falo de uma criança que em sala de aula leu errado, se sentiu constrangida porque todos os colegas zombaram, isso não é uma tragédia, ok? Porque ela vai crescer e a grande maioria das crianças que estavam na sala nem lembrar daquele fato vão. Mas pela humilhação, pelo constrangimento, ela pode ser internalizada como traumática, né? E uma coisa importante de entender em relação ao trauma é que toda experiência traumática, ela fica bloqueada no sistema nervoso central. Bloqueada. Eu hoje tenho 39 anos, a experiência aconteceu quando eu tinha 7 anos, mas o meu sentimento em relação a ela é como se ela tivesse acontecido outro dia. Por quê? Porque se fica bloqueado no meu sistema nervoso central, ela fica no presente. Ela contamina o meu presente. Por isso que, quando, vamos imaginar, eu recebo um convite para falar alguma coisa de supetão numa reunião, eu faço todo aquele sentimento, aquela coisa fisiológica de tremer, ficar com manchas no pescoço, né? Suar muito,
gaguejar, porque, na verdade, o meu cérebro ele vai buscar lá atrás, está bloqueado em meu sistema nervoso central e trazer tudo aquilo que fisiologicamente eu experimentei naquele dia. A dessensibilização do trauma é literalmente tirar todo esse conteúdo de sofrimento psíquico desta experiência para que o meu cérebro fazer o arquivamento, né, metaforicamente, no passado. Então, ele deixa de contaminar o presente. Uma coisa interessante, Mira, em relação à experiência traumática e como ela fica registrada, é o fato de que, muitas das vezes, eu desenvolvo crenças, falsas crenças, não sou capaz, eu não consigo, sou um erro, deveria ser perfeito, eu não posso errar. Crenças em função a essas experiências traumáticas e comportamentos de evitação. Dentro do processo psicoterapêutico de dessensibilização, no momento em que eu dessensibilizo e o meu cérebro reprocessa, muitas das vezes eu vou precisar aprender novos padrões funcionais e adaptativos de comportamento em relação àquela experiência. Ok? Nossa, muito interessante, muito. Nossa, Deus, isso é muito profundo. Agora, gente, com relação a falar em público, ainda que não seja um trauma profundo, enfim, faz sentido, Deus, eu dizer aqui que nós precisamos aprender a não ser aprovado sempre, porque a gente não vai ser, isso é uma ilusão da vida, né? Gente. Meu Deus, olha, os anos todos de TV me ensinaram muita coisa, porque na TV a gente fica igual aquele frango naquela assadeira de vidro, exposto e rodando. Todas as pessoas estão ali para criticar, elogiar, opinar e dar pitaco em tudo. Então, você, querendo ou não, você desenvolve a habilidade de ser criticada e permanecer serena. O que tem que... É verdade. Mira, eu diria assim sobre isso. Não existe o fato de que você não é avaliado. Eu acho que seja você uma pessoa pública, não seja uma pessoa que fale para a multidão ou não, nós estamos de fato sempre sendo avaliados. Eu gosto muito de pensar que a avaliação ela só vai interferir e tirar a minha serenidade em função da minha segurança ou da minha insegurança, né? Eu gosto muito de pensar, quando eu me tenho nas mãos, né? Eu, em relação especificamente a falar em público, eu sempre vou causar reação nas pessoas. Onde eu serei aprovada, ou onde eu não serei, onde é a minha forma de falar, ou onde é o conteúdo. É lidar com o fato de que o tempo todo estamos sendo avaliados, sim. Às vezes, e assim, não é prova, né? O tempo todo. As pessoas, olha, mas você viu a Mira, a roupa que ela estava aquele dia, como ela falou? Nossa, você viu como ela falou rápido? Olha, e a deusa? Faz parte, né? Aí você viu como o sinal, deusa, você viu como o sinal da live estava péssimo e mesmo assim elas falando e falando e falando? Exatamente. Aí, Mira, entra uma coisa muito, eu diria que é um cuidado que eu tenho que ter comigo, que tem a ver com a qualidade dos pensamentos que eu tenho a meu respeito. Chato. O aprender a confiar no meu taco. Saber que o fato de alguém me desaprovar me desqualifica. E nem desqualifica uma palestra que eu fiz, né?
uma opinião que eu dei Exato. numa reunião. A opinião do outro numa avaliação negativa não desqualifica de maneira alguma a minha segurança, né? Ela me permite até ouvir, se for o caso, avaliar se há razão naquela avaliação negativa que seja, se preciso melhorar, mas nem por isso desqualificada para a fala, entende? Porque, Muito provavelmente, bom isso. Muito bom. quando você está na pista, você vai ser avaliado, né? Tem alguém aqui falando em imunidade emocional. Imunidade emocional. Existe isso? É isso mesmo. A imunidade emocional, ela só é possível você se tem nas mãos. Entende? Quando eu falo se ter nas mãos, Ótimo isso. segurança, Sim. saber do meu conhecimento em relação ao tema, de que eu me preparei e que as críticas virão. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, eu fazia uma palestra e eu observava que uma pessoa do lado direito ficava com a mão assim no queixo, fazendo assim com a cabeça, né? Então, naquela hora, eu lembro, deve ter uns 15 anos isso, eu pensei, ou eu deixo que a avaliação negativa dela sobre a minha fala interfira a leveza de falar, tire a minha serenidade, Sim. ou eu não olho mais para aquele lado. Entendeu? Sim. Não é... Então, nos permite, durante uma fala, observar e nos proteger daquilo que pode nos causar, naquele momento, efetivamente, alguma insegurança, né? Alguma quebra no que nós estamos falando. Exato. Oh, Deus, você me fez lembrar de um episódio que para minha carreira foi muito importante. Eu tive, gente, um diretor, foi um dos melhores diretores que eu tive de televisão. E ele é extremamente rigoroso, sabe, Deus? A gente morria de medo. E quando iam as maiores autoridades, por exemplo, o governador, né, ia no estúdio para dar entrevista, ele se colocava do lado da câmera, do lado do cinegrafista. A câmera fica de frente para a gente. Então, ele ficava de frente para a gente, eu lá na bancada, e ele fazia assim, olhando com a cara mais braba do mundo. Tipo, a gente sabia direitinho quando perguntou alguma coisa que não devia, quando fez qualquer coisa que depois viria reprovação. Então, aquilo era o teste de fogo, a prova de fogo. Depois dessas provas, gente, eu tiro de letra. Qualquer pessoa cochilando, no celular, levantando na plateia e indo embora, isso tudo para mim é fichinha. Tiro de letra. Faz parte, faz parte. Eu acho importante as pessoas que têm este medo, têm esta trava. Eu acho que é muito importante a gente dizer para elas, se você quer, se você precisa, se você gosta de falar em público, pode desenvolver esta habilidade. É importante entender a causa, né, desta insegurança, a causa que pode ser, como nós já falamos, você pode ter sido muito cobrado, ter tido pais, pessoas significativas que muito exigiram de você, e assim, nunca era o suficiente, então, consequentemente, hoje você também acha que nunca está bom. Pode ser um medo de ser avaliado, medo de ser reprovado. Pode ser baixa autoestima, porque na baixa autoestima eu não confio em mim, né? Eu tenho insegurança por não achar que o que eu falo tem valor, vai ser avaliado, vai ser visto como algo bom, correto, mas eu também posso ter
este medo de falar em público, esta trava, como resultado, como sequela de uma experiência traumática vivida e que está ali em meu repertório de memória emocional, literalmente me bloqueando. Então, seja qual for a causa, eu diria que dá uma paradinha, né, e dizer assim, eu preciso, quem sabe, de ajuda, de uma profissional da comunicação, eu preciso da ajuda de alguém que trabalhe com saúde mental e saúde emocional, ou eu preciso aprender a entender que ser quieto, ser tímido, introspectivo não é defeito. E eu tenho o direito de não gostar de falar em público, isso é natural. Eu amo isso. Vou ler aqui algumas observações. Olha só. A Daniela falou que a gente tem uma autocobrança que é difícil de lidar, e de fato, né, nós corremos esse risco. A Osélia fez uma brincadeirinha aqui com a nossa brincadeira. Quer ver lá na frente? A Dani falou que está muito bom, a outra pessoa comentou da MDR, que é a técnica que você trabalha, e a Gi Machado diz que quando começa a falar não tem medo, não tem vergonha, mas chega uma hora que trava e perde o fio da meada. Aí, no caso, eu acho que é uma questão, né, Deusa, de ter muito foco, que é o que a gente estava dizendo aqui, e sempre, pessoal, que daí já é um outro assunto, mas você precisa, antes de qualquer fala em público, ter na sua mente ou ter no papel, não que você vai ficar segurando no papel, mas é um mini roteiro, sabe? Imaginar como você vai abrir, como você vai desenvolver, e ali uns 3, 4 tópicos. Eu sempre falo, não fique querendo falar tudo numa única palestra. O ideal é você desenvolver poucos tópicos e se aprofundar nesses. Mas poucos tópicos. Porque aí as pessoas vão viajar na sua história, vão entrar com você e vai haver conexão. Se você for superficial e quiser falar um monte de coisas de uma vez, vai terminar a sua palestra e o público não se lembra de uma frase que você falou. Então, esse roteirinho básico, como eu vou abrir? Quais são os 3 ou 4 pontos que eu vou desenvolver? E como eu vou fechar? Isso é chave para você não perder o foco. E aí você consegue, por mais que passe alguns segundinhos, né, Deus, você consegue resgatar, puxar de volta. Não é assim? Exatamente. Essa é a minha experiência palestrando há tantos anos, falando para muita gente. A experiência é essa. Uma coisa que eu acho muito importante é você dominar, tá? Você necessariamente precisa ter o controle do tema sobre o qual você vai falar. Porque se você tem controle do tema, você pode até brincar com ele, no sentido da intimidade que você tem e do conhecimento que tem. Comigo acontece assim. Eu, por exemplo, preparo PowerPoint, levo horas fazendo PowerPoint. E meu marido brinca comigo, eu nas minhas palestras, eu não olho nem para nenhum PowerPoint. Eu deixo tudo preparadinho e simplesmente aquele roteiro já está pronto, entende? E ele já está pronto, é um tema que eu domino, é um tema que eu conheço. E ele flui exatamente até a partir desta preparação que você fez. Né? Então, se no meio você dá uma perdidinha, isso é comum, como você puxa de volta. E tem uma coisa, gente, que eu falo, que as pessoas precisam entender isso. Quando a gente erra, a gente precisa, se possível, brincar com o nosso erro. E jamais demonstrar constrangimento, me perdi, e agora? Não! Quando nós mostramos para o nosso público que nós somos normais, isso gera conexão, é a tal da vulnerabilidade, que quanto mais verdadeiro você for, um exemplo simples aqui, eu não conseguia colocar a Deusa na... Vai chamar o Thiago. Imagina, eu trabalho com vídeo há 27 anos e ainda me bato com essas coisas.
podia ficar com vergonha, mas eu não vou ficar com vergonha. Eu levanto, peço ajuda e assumo aqui para o público. E é assim que as pessoas pensam, nossa, então eu também posso errar, eu também posso ser normal, comum. Teve uma pessoa aqui que falou, quero até comentar, porque ó, eu quero ver sua live. A Cindy falou, essa live foi para mim, né, Mira? Tenho mais de 2.800 seguidores me pedindo live e eu fujo como o diabo da cruz. Pode parar de fugir. Eu mesma quero ver sua live. Você vai me avisar e eu vou lá assistir. Até eu vou assistir. Assim, avisa para nós. Deusa, o que você ia dizer? Disse que também eu assisto. Eu quero assistir. Vamos desbloquear estas questões físicas que nos permitem de fluir nas coisas que nós fazemos bem e gostamos de fazer, com toda tranquilidade. Quando você fala de naturalidade, Mira, como eu gosto disso, é porque a naturalidade toca você durante, por exemplo, uma palestra, numa situação de melhor condição, o dono da verdade, aquele que sabe, está conexão com as pessoas, em função da naturalidade, em função da tranquilidade, em função de como você faz aquilo ali fluir, é fundamental. Então, posso errar, posso esquecer, posso trazer uma analogia que não era aquela bem adequada. Gente, apaga tudo isso aí. Essa analogia não é adequada. Volta a fita. Né? Essa naturalidade, ela também é resultado de você aprender, de você treinar, de você exercitar, de você não recusar convite, de você enfrentar o medo, e aí você descobre, nossa, eu achei que fosse tão difícil e eu consegui. Né? Às vezes o nosso maior problema... E é uma descoberta muito boa. Maravilhosa. Às vezes o maior problema é não ter coragem de passar pelo enfrentamento de uma situação que eu pressuponho que não vai conseguir. Ô, Deusa, quando eu conversei com você antes, você me falou uma coisa muito interessante. Você falou que o medo, ele te leva à evitação. Você usou essa palavra, né? Que é evitar algo, né? E por esse desconforto para falar em público, muitas vezes as pessoas evitam aceitar, evitam se expor, passam a bola para frente, passam a oportunidade para outro. E com isso, sim, muitos podem estar se prejudicando no ambiente de trabalho, deixando de expor suas opiniões, deixando de apresentar projetos porque tem medo de ser ridicularizado, não é? Então, eu gostaria que você falasse também para essas pessoas, porque, gente, nós precisamos arriscar mais, sabe? Eu acho que nós precisamos arriscar, Deusa. Você concorda com isso? Totalmente, Mira. Isso que eu disse, que desenvolver a coragem até de vivenciar as minhas situações de insegurança e de medo, entende? E quando eu passo, imagina você dando um salto, eu aqui em casa tem um riozinho lá embaixo, né? E pula, eu tenho medo, não, eu vou cair, pula, vem cá. E de repente, então me dá a mão aí, você salta. Ou seja, você vivenciou o enfrentamento do desafio. É literalmente você sair de uma margem para outra. E você descobrir, nossa, eu achei que eu fosse cair, eu achei que eu não fosse conseguir, eu achei que não fosse dar certo. E foi ótimo. Agora eu até consigo voltar sozinha, pensando na metáfora que eu usei. Então, nossa, eu agora posso até receber mais um convite, porque eu estou pronta para falar. Então, essa coisa de aceitar o desafio, enfrentar os nossos medos, mas sim, e de repente você pode descobrir que é algo muito mais simples do que você imaginava. Fez o enfrentamento.
Exatamente, gente. Né? Fez o enfrentamento, segue em frente. Deusa, isso É é fundamental. fundamental. Isso é fundamental, gente. Por quê? Porque vocês podem estar se privando de viver experiências maravilhosas. E o que que eu digo de experiências maravilhosas? É da sua partilha, daquilo que você pode contribuir para o outro, daquilo que você pode contribuir e acrescentar no seu ciclo de convivência, no seu ambiente de trabalho, entre os amigos, sabe? O outro é enriquecido a partir da sua fala também, a partir da sua experiência. E quando a gente se cala, a gente também está privando, né, Com Deusa, o certeza. crescimento do outro. Então, pode parecer filosófico isso, mas é fato e faz sentido. Você pode estar não vivendo o seu melhor. E aí, Deusa, você disse uma outra coisa que eu não quero terminar essa live sem falar aqui para o pessoal. Você falou sobre identificar a origem do bloqueio, fazendo perguntas para você mesmo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Repete a última frase, Mira. Sobre fazer perguntas para si mesmo, para identificar também de onde pode estar a origem dessas travas. Eu me lembro que até comentei sobre a importância do relacionamento intrapessoal, ou seja, eu comigo mesmo. Isso. Na maioria das vezes, a avaliação que nós fazemos de nós, ela vem de fora. E nós nos avaliamos a partir do que o outro diz, ou a partir daquilo que nós imaginamos que o outro pensa a nosso respeito. Esse relacionamento intrapessoal comigo mesmo no sentido de buscar as minhas respostas, talvez seja o que nós menos fazemos na vida. Né? Essa capacidade de entender, por exemplo, o que eu estou sentindo. O que esse sentimento fala a meu próprio respeito. Né? Eu estou angustiada, eu estou preocupada, eu estou triste, eu estou com medo de falar em público, eu fico muito ansiosa. Então, nós não paramos para perguntar para nós e conversar com esse sentimento, né? E ouvir aquilo que vem de dentro. Quem sabe as respostas mais importantes da nossa vida seremos nós mesmos que precisaremos nos dar. Então, desenvolver esse diálogo interno, Mira, sabe? Medo do quê? Porque... E aí eu parto a partir dessa identificação para o que eu preciso, seja um treinamento, seja um processo psicoterapêutico, para lidar com a minha autoestima, com o meu medo de avaliação, ou um processo psicoterapêutico para dessensibilização de experiências traumáticas, né? Então, nós muito pouco ficamos com a gente mesmo, né? Muito pouco. Essa frase, nós muito pouco ficamos com a gente mesmo. Na verdade, a maior descoberta, e foi numa das minhas especializações que eu fiz, é de que eu posso ser uma excelente companhia para mim mesmo. Entendeu? Show isso. Uma excelente... Sim. E a gente pode aproveitar agora esse momento de quarentena. Talvez muitos estão só em casa, ou outros estão rodeados de pessoas, mas podem no seu quarto, no seu canto, restabelecer essa convivência consigo mesmo, se fazer perguntas e buscar, né, Deusa, buscar essa serenidade, enfim, esse autoconhecimento. Eu quero aproveitar, Deus, e ler mais algumas coisinhas aqui, ó. A Cris disse assim, obrigada. Hoje mesmo eu recebi um convite e quase recusei. Recusa não, Cris. A Mônica falou, meninas, tem uma live agora, parabéns a vocês, só vou sair por causa disso. A Ana também disse que estava amando.
Teve uma pergunta aqui, a Osélia disse que estamos em sintonia, algo que a gente falou aqui. A Mônica disse que estava gostando da conversa. Doutora Deus, a Osélia falou, e quando a pessoa não tem problema com exposição, mas se recusa a ser mais um? Outro dia ouvi isso de um influencer e fiquei pensando, será arrogância ou medo escondido? A pessoa simplesmente não quer falar porque eu não quero ser mais um. A gente tem que começar sendo mais um para depois ser mas isso também. Você não vai começar. Na verdade, você falou tudo. Eu só deixo de ser. Entendeu? Essa unicidade, esse ser um, me diferencia do que eu acho que são todos os outros iguais, né? Pode ser um pouquinho de arrogância, né? Exatamente. Eu acho também. Não tem nada melhor do que a gente começar lá no primeiro degrauzinho, exatamente. Depois ir crescendo junto com as pessoas, e aí vai chegar o tempo que você pega o microfone ali para falar, querido, e você nem pensa muito antes, não tem frio na barriga, não sente incômodo nenhum, tamanha já é a sua habilidade para aquilo, para aquela exposição, para falar. E tem 3 caminhos para você falar bem em público. Você precisa falar de um assunto que você estudou, portanto você tem conhecimento, ou de um tema que você tem uma habilidade natural, é algo que você sabe, de repente aprendeu com família, você é um expert naquilo, ou de algo que você viveu, uma experiência vivida. Se for um desses 3 caminhos, teve uma pessoa que comentou ali, e se eu passar por um mico? Não tem mico quando você fala num desses 3 aspectos. Ou você viveu, ou você tem uma habilidade natural, ou você é um grande expert nesse assunto. Não tem como passar por mim. Perfeitamente. Não é, Deusa? Deusa, muito bom. Então vamos falar aqui uma palavra final para a gente encerrar e animar todo mundo agora. Quem está querendo fazer live, faça live. Quem está querendo falar em público, daqui a pouco nós vamos voltar com gás, porque as empresas vão estar todas assim, ávidas, todo mundo para produzir, para fazer as coisas, para voltar ativa, né, Deusa? E aí a hora você vai dizer assim, eu vou me jogar agora, vou começar a falar. O que eu diria, Mira, para a gente deixar em frente, não tenha medo que você pode ser muito bem sucedida. Comece com algo simples, né? Não se imponha a algo demasiado grande. Comece com algo simples e você vai descobrir a sua capacidade de autossuperação em falar ao público como você nunca pôde imaginar. Também tem uma outra coisa, nós sempre temos algo para acrescentar à vida do outro. Nós sempre podemos contribuir, nós sempre podemos, de uma forma ou de outra, abençoar. E isso, na verdade, ou você faz com ações, ou você faz usando o verbo, a palavra, né? Então, eu acho que enfrentar o medo é fundamental. Descobrir a autossuperação. Ok? Muito bom, muito bom. A Ana diz que olha só, Deus, a Ana diz que é psicóloga e logista há 30 anos e está se desafiando mais do que nunca, gravando vídeos no Insta. Isso mesmo, Ana, comece a falar, comece a falar, comece a expor as suas ideias, falar dos produtos. Meu Deus, você vai descobrir aí um universo gigantesco. Daqui a pouco eu faço questão que um dia você faça contato conosco. Teve gente aí que perguntou o nosso Facebook, o da Deusa é Deusa Velar, né? Deusa Velar, isso. Deusa com isso, Z. E o meu é Mira Graçano. Vamos trocar ideias lá. Deusa com Z. E se você tiver mais dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas para a doutora Deusa, fiquem à vontade lá no Facebook, nas plataformas digitais. E, gente, avisem para os seus amigos, porque essa semana inteira nós vamos falar de temas relacionados
a falar em público e a fazer palestras. Amanhã eu vou ter aqui um palestrante internacional, uma das pessoas assim que eu conheço mais capacitadas para poder falar de storytelling, é um cara especialista em branding, uma pessoa fantástica, avisa as pessoas que você conhece